noite, a graça e a paz, podeis assentar. O Senhor é bom em todo o tempo. Hoje nós já tivemos o primeiro culto às 17 horas e o Espírito de Deus falou muito conosco, principalmente comigo, e eu louvei a Deus por estar aqui no culto das 17. Porque Deus, quando Ele quer nos ministrar, com certeza Ele faz. Quando nós temos um coração aberto e disposto a ouvi-lo e a recebê-lo, seja de quem for a ministração. Deixa eu falar algo para vocês. Desde o culto das 17, que nós estamos ouvindo que esse Deus é um Deus do impossível, é o Deus que faz, é o Deus do amor. E muito tremendo esse testemunho da Gília. Ele é o Deus que faz. E nós estamos aí com uma situação no nosso país que já está virando, às vezes, até coreto. Com relação à vida daquele rapaz chamado Lázaro, que está lá na mata. Não sei se foi pego, foi? Ainda não? Então, mas já está virando brincadeira, né? E no culto das 17, o Espírito de Deus falou para mim que quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus ora, as coisas acontecem. Eu sei que tem muitas famílias que, não sei se são muitas, acredito que sim, que estão até no luto pelo que ele fez, mas isso não cabe a nós julgar o que esse homem fez, ou está fazendo, ou irá fazer. Isso aí não é o nosso papel. Mas o nosso papel é orarmos para que ele seja achado. Vocês compreendem isso? Sabe por que nós estamos tranquilos? Porque nós não estamos na zona de perigo. Se você morasse próximo aonde ele está, eu tenho certeza que você estaria como eles lá. Tem vamos dizer que um quartel movimentando tudo para pegar esse rapaz e não consegue pegar. Mas nós vamos orar. Às vezes tem pessoas que estão até irado pelo que ele fez, pelas mortes que ele cometeu. Isso aí não cabe a nós julgar. Amém? Fique em pé. O nosso papel é esse, é orar. Orarmos. Orarmos com fé, com amor no nosso coração. Independente do que ele fez. Isso aí é ele e Deus. Nós temos que ter amor pela vida dele. Eu estava ali na hora do louvor e o Senhor falou assim: eu sou o Deus que restauro. Se eu quiser restaurar a vida dele, eu restauro. Eu levanto ele como um homem de Deus. Eu posso fazer. Quando eu cheguei em Gadara, aquele demônio, o Senhor falando comigo, aquele demônio se prostrou aos meus pés. Aquele homem foi curado, foi limpo. Um homem que era vergonha para ele, para a família dele, todo mundo tinha medo dele. E depois o que aquele homem virou? Então, o problema é que nós, o povo de Deus, não fazemos o que é preciso ser feito. Às vezes a gente leva mais para o lado da chacota, do coreto, mas isso é porque não está no território onde nós moramos. Porque se tiver, aí vai vir um medo. Amém? Vamos orar por ele? Grande Deus e eterno Pai, nós estamos aqui como igrejas, ó Deus, igreja unida no Senhor. Aqui tem um corpo, ó Pai, um corpo qual o Senhor é o que comanda. E nós estamos aqui nesta hora, Deus, orando pela vida do Lázaro. Ó Deus, esse rapaz que cometeu, ó Deus, assassino, que matou pessoas. Ó Pai, que é tido para a justiça nesse momento como um assassino, como um doido, como um louco. Na verdade, nós não sabemos, Espírito Santo, o que acontece com aquela vida. O que nós temos que fazer é isso aqui, papai, é orar por ele, é pedir ao Senhor, ó Deus, que ele seja paralisado. O Senhor tem a condição, Deus, de parar esse rapaz aonde quer que ele esteja
e entregar ele mesmo à justiça, ou os policiais. Espírito Santo, hoje foi ministrado a nós no culto das 5, que ali o moço que estava com Eliseu não conseguia ver, Senhor. Mas quando o profeta orou, aquele homem começou a ver com os olhos do Senhor. Meu Pai, aqueles policiais que estão lá naquela mata, Deus, que eles possam a partir de agora olhar com os olhos do Senhor, ó Deus, para achar aonde está esse rapaz, para que ele não venha cometer, ó Deus, mais mortes, ó Pai, ou ele mesmo ser morto, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, e nós estamos entregando Lázaro nas tuas mãos, porque o Senhor o fez, foi o Senhor que o fez. Pai, como igreja, nós entregamos não só o Lázaro, mas todas as pessoas, ó Pai, que está naquela zona de perigo, nas chácaras, nas fazendas, ó Deus, nas cidades pequenas ali por perto, por onde ele passa, os policiais, guarda a todos, ó Pai, e que ele seja pego, achado, Espírito Santo, para que tudo isso, ó Deus, seja parado em nome de Jesus, que não venham ceifar mais vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, toda essa situação, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Assim nós oramos e agradecemos, pedimos ao Senhor que fale conosco através desta mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, e a igreja diga graças a Deus. Podeis assentar. Abra a sua palavra no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Louvado seja Deus, os que estão aqui, né, na igreja, e os que estão em casa, que possam receber com alegria, em nome de Jesus. Vamos ver, nosso tema é Unidos com Cristo, amém? A palavra do Senhor fala assim para nós, no primeiro versículo. Aqui Paulo falando, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cães que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Amém? Só até aí. Olha aqui para a pastora, vamos entender um pouquinho o que esta mensagem aqui fala conosco, que Paulo aqui está relatando. Paulo, neste capítulo 3, veja bem, eu não sei como você que está em casa, o seu coração se encontra, e você que está presente aqui nesse momento. Eu queria que vocês prestassem atenção na ministração. O Espírito de Deus, Ele conhece nós, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Espírito de Deus, Ele tem propósito nas vidas que estão aqui. Nas vidas que estão em casa ouvindo essa mensagem. E o Senhor quer ministrar em nós nesta noite, através desta palavra em Filipenses, escrita por Paulo. Então, o apóstolo aqui, neste capítulo 3, ele nos incentiva a estarmos alegres por estarmos unidos com Cristo. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Ele nos incentiva a estarmos alegres uma vez que nós estamos unidos com Cristo. Essa alegria que Paulo nos fala
não é uma alegria de emoção. Tenta entender. O Espírito de Deus tem falado muito conosco aqui sobre nós não estamos entendendo o que Ele tem ministrado. É óbvio que não são todos. Mas hoje é o tempo, agora é o nosso momento, agora é a nossa oportunidade de nós entendermos o que o Espírito está nos ministrando. Então, essa alegria que Paulo fala não é uma alegria de emoção natural. Porque quando se fala de ser alegre no Senhor, às vezes as pessoas acham que nós não podemos ser tristes, ter tristeza, passar por momentos difíceis. Essa alegria aqui não é a natural. É uma outra alegria que só pode ser proporcionada àquele que tem um selo do Espírito Santo. Essa alegria é uma alegria que quem pode nos proporcionar? Essa alegria que Paulo está nos dizendo. Só o Espírito de Deus pode nos proporcionar a ter esta alegria. Compreende isso nesta noite, igreja? Não é uma alegria que vem por intermédio de coisas. Eu comprei isso, então agora eu estou feliz. Eu conquistei esse emprego, então agora eu estou feliz. Esse tipo de alegria é alegria natural. Eu não estou dizendo sobre esta alegria. Eu estou dizendo da alegria que o Espírito Santo nos proporciona. Tenta entender, você que é filho de Deus, adorador e tem o selo do Senhor. Nós podemos sim levantarmos e naquele dia não estarmos bem. Nós somos humanos. E não é todos os dias que tudo dá certo. Tem dia que não vai dar certo. Porque a própria palavra já fala a nós. Tende o quê? Bom ânimo. Se todos os dias fossem dias só de festa, de alegria, de vitória, o Senhor não colocaria essa palavra, tem de bom ânimo. Então nós vamos ter os dias difíceis, mas aqui nós estamos falando de uma alegria permanente, independente da sua situação. E eu preciso que vocês compreendam que Paulo aqui, olha aqui, ele diz assim, primeiro versículo, para terminar, meus irmãos, sejam alegres, por estar o quê? Unidos com o Senhor. Ele diz assim, não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi. Sempre nas cartas de Paulo, ele relata sobre esta alegria, que é uma alegria que faz toda a diferença na nossa vida. Os adoradores, os filhos do Senhor. Em Romanos 14:17 fala, presta atenção, que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria, que o Espírito Santo nos dá, que o Espírito Santo nos proporciona. Então, eu posso estar no meio de um caos, mas com alegria. Você pode estar no meio de uma pandemia, mas com alegria, esperançoso. Porque você entendeu, você recebeu aquilo que vem do alto. A igreja está compreendendo? Em Gálatas, vamos ver lá em Gálatas 5. Em Gálatas 5:22, a palavra do Senhor fala assim para nós. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz. Só tem um tanto de
aqui que o Espírito de Deus produz. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que um desses itens que o Espírito Santo produz é alegria. Mas não é, tenta entender, não é alegria porque deu certo aquilo que você tanto almejava. Não é essa alegria. É a alegria do Espírito. Então, Gálatas 5 nos mostra que quando vivemos a vida cristã normal, somos alegres e felizes. Quando eu vivo a vida cristã, quando eu entendo o que o Espírito fala à igreja, e eu vivo o que o Espírito traz de novo à igreja, que sou eu, que é você, então a palavra de Deus fala que nós somos alegres e felizes. E é isso que Paulo estava ministrando aqui nessa igreja de Filipos, dos filipenses. Tornar-se cristão, olha aqui para a pastora, às vezes nós pensamos assim, eu aceitei Jesus, acabou os problemas. Tornar-se cristão não nos brinda dos problemas, isso não existe, mas nos reveste de alegria e de paz. Isso é preciso de nós entendermos. Vamos nos manter, nós precisamos nos manter ligados aonde? À fonte de alegria, que é Cristo. Isso por meio do quê? Do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Para um cristão genuíno que verdadeiramente nasceu de novo em Deus, apesar de todas as provações que possa estar sujeito, em João, vamos lá, João 16 fala assim, o que lá fala em João 16? Olha o que a palavra de Deus fala aqui para nós, independente se nós nascemos de novo, nós podemos passar por isso que está escrito aqui em João 16:33, fala assim, ó. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Ele já nos alertou. E as boas novas do Senhor, nós precisamos compreender ela. Sabe por quê? Porque quando o dia mau chegar, você não começar a jogar. Sabe quando pessoas que não... Toda pessoa que não entende, ele traz de novo aquela conversa e joga na presença da pessoa aquilo que ele não entendeu. Então, Jesus, aí quem nós colocamos como culpado? Porque eu perdi alguma coisa, porque um ente querido faleceu, porque uma causa na justiça eu não consegui vitória. Nós atribuímos tudo a isso. A culpa é de Jesus. Ah, mas eu estou na casa do Senhor. Ah, mas eu estou fazendo tudo que Ele está pedindo. Será que está mesmo? Não, ainda somos tão audaciosos a ponto de falar, mas pastor, eu ando certo com o Senhor, por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? O Senhor volta a pergunta para você, por que que isso aconteceu, filho? Ou filha? Por que que isso aconteceu? Quando eu não entendo verdadeiramente essa mensagem lida, eu volto essa pergunta para o Senhor. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo de aflição. E quando eu conheço meu Pai, quando eu ouço a palavra que Ele fala comigo, você vem na igreja? Sim, não falta um culto. Será que você entende a palavra que está sendo ministrada? Ou você fica aí na cadeira distraindo com papel, com alguma coisa, com um mosquitinho que passou, com um barulhinho que está perto de você? Você está recebendo o que Deus está falando?
Se nós estamos recebendo o que Deus está falando, por que que na segunda-feira, ou na quinta-feira, porque os cultos é quarta e domingo, quando acontece qualquer coisa, nós voltamos a pergunta ao Senhor: Senhor, mas por que que aconteceu isso? Por que que nós voltamos a pergunta para Ele? Isso nos mostra que nós não estamos entendendo. Porque a palavra foi muito clara conosco aqui no livro de João. Foi ou não foi? 16:33. O que é que falou aqui em João? Eu digo isso para que, por estarem unidos com quem? Com Ele. Por nós estarmos unidos com Ele. A palavra do Senhor fala assim, ó: vocês tenham paz, mas no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, eu venci. Ele falando para nós: tenham coragem, eu venci. O Senhor está falando conosco. Nós vamos passar sim por aflições aqui nessa terra. Agora, igual foi feita a pergunta: mas eu não posso sentir minha dor? Eu não posso sofrer? Sim, pode. Mas com alegria. Quando eu recebo o que vem, lá de Gálatas 5, o Espírito Santo nos proporciona essa alegria. E é isso que o Senhor quer ministrar. Mas, presta atenção, nós temos o Espírito Santo que faz a diferença. Ele nos alegra. Crentes cheios do Espírito Santo transborda de alegria, mesmo quando enfrenta perseguições. Qual a palavra que tem nos nossos lábios? Qual a palavra que tem nos nossos lábios? Porque aqui, a palavra do Senhor em Atos 13, diz assim, ó. Atos 13, 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres. E começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertida ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e a Barnabé e os expulsaram daquela região. Igreja, olha aqui para a pastora. Esses homens aqui, por causa da palavra de Deus, eles foram expulsos. Vocês estão entendendo o que é que Deus está falando? Versículo 51. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos em Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Eles foram expulsos. Deus faz uma pergunta aqui para alguns aqui nessa noite, para todos. Você está preparado para ser expulso de algum lugar? E sair desse lugar com alegria? O pastor Fernando até ministrou aqui esses dias para trás, falando, acho que foi domingo passado. Se um pastor passar e não te cumprimentar, ou se um pastor te chamar de doido, qualquer coisa parecida, não voltaria mais na igreja. Mas infelizmente, a igreja do Senhor nesses últimos tempos teria que ser igreja forte. Mas é uma igreja muito casquinha de ovo. O povo de Deus está muito casquinha de ovo. Mas você sabe por que está casquinha de ovo? Justamente porque não conhece. É um povo que fala que conhece, mas na verdade não conhece. Porque quando eu conheço, Deus é comigo. O que o Senhor fala? Você vai, Lawanda,
levar as boas novas, bateu com a porta na sua cara, o que é que a palavra de Deus fala? Sacode o pó da poeira e continua. Aí, se alguém faz isso, o que é que nós vamos fazer? Espernear, chorar, chamar o fulano ou a fulana de mal educado e por aí vai. São pessoas que não conhecem a verdade. Porque quem conhece a verdade não para no meio do caminho para ficar preocupado com picuinhas. Ele tem que seguir. Porque atrás vem gente. E nós temos que levar o povo. Então, na verdade, nós não conhecemos bem, mas o Espírito de Deus quer que nós conheçamos. Amém? Aqui no versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses, ele fala assim: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros. Aqui na minha Bíblia está escrito cachorros, que insistem em cortar o corpo. Presta atenção, Paulo traz uma palavra aqui. Bom, na sua Bíblia, umas falam cães, outros falam cachorro, por aí vai. Mas essa palavra aqui que Paulo coloca contra os adversários dele, não é uma palavra muito, refinada. Mas ele está querendo dizer, ele estava alertando aquele povo, daquela igreja, naquele tempo, sobre o cuidado, ter cuidado com os obreiros, ter cuidado com os missionários, que exigiam que esses homens não judeus, que se convertessem ao cristianismo, eles tinham que ser cortados, circuncidados. Aqui, Paulo estava falando para eles, tomam cuidado, presta atenção. Pastor, eu não entendo o que é uma circuncisão. Querido, falar em não entender, nós vamos começar com a escola dominical, tá? Vai ser bênção para aquele que não conhece a palavra, tá bom? Então, circuncisão é uma operação, uma intervenção cirúrgica. É como uma cirurgia de fimose, que a criança até os 8 dias de vida teria que passar por essa cirurgia para mostrar. Isso é um ato. O que Paulo está querendo falar aqui? Isso tudo aconteceu com ele. Ele sabia bem o que ele estava alertando aquela igreja. Presta atenção aqui, querido. Porque você pode, no trajeto amanhã, da sua casa ao seu emprego, você encontrar com esse tipo de pessoa. E vir barulhar no seu ouvido sobre como você está servindo a Deus. E aqui o povo estava, falando, e Paulo explicando que não era bem. Deus não quer uma religiosidade. Era isso que Paulo estava tentando explicar para aquele povo. Que entra sorrateiramente, mas o que mais tem é o crente religioso. Ontem mesmo, quando eu conversava com o pastor Carlos, não é, pastor? A desconstrução de um povo religioso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós aprendemos errado, nós vamos seguir pelo caminho com aquele aprendizado errado e vamos contaminando outros com o erro ao qual nós aprendemos. E, infelizmente, tem muitos ensinando errado, ensinando uma religiosidade. Ensinando que tem que chegar na igreja e tem que ter uma postura, e aí eu tenho que falar a paz do Senhor Jesus, mais ou menos assim, aqueles que, o pastor também ministrou aqui, domingo passado, do pastor que na igreja era um primor, mas em casa era o Satanás, e aí a família mandou a mudança do pastor para a igreja. Porque se na igreja ele era bom, então vamos morar todo mundo na igreja. Religiosidade. Fala bem da Bíblia, prega bonito. Eu estou falando isso aqui,
Não é só a autoridade, é qualquer pessoa. Às vezes você está sentado aqui hoje, ou você está em casa e é um religioso. E além de ser um religioso, ainda ensina outras pessoas a serem. É isso daqui que Paulo estava falando para aquele povo. Tomam cuidado. Paulo enfatizava, cuidado, não deixe os obreiros ficarem colocando vocês novamente na sombra do passado. Jesus veio e desfez tudo isso. O povo lá no passado é que tinha uma sombra da religiosidade. Servir Jesus, nós somos livres para servir Jesus. Livres, nós somos livres para servir Jesus. Será que você era isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer isso aí? E ele nos diz, nós que somos a circuncisão. Nós somos a circuncisão do quê, pastora? Do nosso coração. Aquelas crianças, quando nasciam, teria que fazer aquela cirurgia para mostrar que eles eram um judeu. Agora, o Senhor não está pedindo ninguém aqui para fazer uma cirurgia. O Senhor, Ele quer ver a marca dEle em nós, no nosso coração. Religiosidade não nos leva no céu. Pode nos levar a outro lugar, menos no céu. Então aqui Paulo fala, nós somos a circuncisão do coração. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Somos fortes no Espírito com o Senhor. Não existe salvação, querido, por obras fora de Cristo Jesus. Você compreende isso nessa noite? Por isso Paulo está falando aqui da circuncisão a qual eles faziam. Sabe, às vezes nós queremos ouvir coisas que vai, sabe, nos levantar. Essa é uma palavra que nos levanta nessa noite, porque ele está nos ensinando a sermos alegres pela eternidade. Para a eternidade. Se você recebe o que vem do Espírito, você é alegre agora e vai ser alegre até a eternidade. Tem pessoas que precisam sempre de conquistar coisas para serem alegres. E são pessoas cativas, doentes emocionalmente. Porque se tudo vai bem, então eu me manifesto que eu sou feliz. Isso é uma ilusão. Uma pessoa dessa não é feliz. Mas quando eu tenho os frutos do Espírito, eu tenho a alegria do Senhor, que o Espírito de Deus me proporciona. E essa alegria contagia. Ela é uma alegria diferente. Vocês estão compreendendo aqui o que na verdade, Paulo estava dizendo aqui? Em Gálatas 5:2 diz assim, ó. 5:2. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez. Para que qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Presta atenção, querido. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus.
que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? O Senhor está ministrando aqui hoje para pessoas que são livres. O Senhor está falando a nós que fomos tirados. Nós éramos outroras cativos. E nós fomos livres. Mas como eu estou nessa liberdade? Nesse caminho dessa liberdade, você aprendeu em algum lugar sobre ser religioso? Então desconstrua isso, deixa o Espírito de Deus tirar isso de você. Porque a religiosidade abafa a liberdade. Uma vez que eu sou abafada pela religiosidade, não tem como eu expressar alegria em Cristo. Ou eu sou religioso, ou eu tenho o Espírito Santo. Quem nós somos? Tem pessoas que vivem à base de remédio, para ter alegria, para ter paz. Vive. Não estou dizendo, se você faz uso de remédio, não estou mandando você parar com o remédio. Quem vai poder falar para você deixar o remédio é só o médico. Porque às vezes nós paramos por conta própria. Eu acho que um adorador não deve fazer isso não. Ah, mas e a fé? Não, então se você quer usar a fé, querido, então nós vamos ter que ir lá na raiz do seu problema. Esse problema seu não veio de agora não. Tem uma raiz. E precisa você ir lá na raiz e cortar ela. E às vezes, essa raiz chama-se religiosidade. Que está te prendendo. Ah, mas justamente por causa disso. Porque o crente, ele pensa assim, eu não vou tomar remédio, pastora. Não vou, meu médico falou, mas eu não tomo. Religioso. Quer dar um de muito espiritual, religioso. Eu preciso compreender essa verdade e viver ela. É simples. Agora, nós falamos que somos do Senhor, mas não entendemos o nosso próprio Pai, não conhecemos Ele. E fica nesse caminho a vida inteira. Igual uma montanha russa. Tá dando certo, eu estou feliz. Deu errado? Está ruim. Está dando certo, eu estou feliz. Deu errado? Tem alguém aqui assim? Será que tem alguém que a pastora está ministrando que precisa de ouvir isso? Paulo está nos dizendo aí que nós somos livres e não devemos andar na sombra de um passado. E esse passado é a lei. Isso não vai facilitar a nossa estada com Cristo, tá? Pois ele diz que o caminho da salvação, o segredo é o nosso coração, é a nossa fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Mas eu quero falar para você que entendeu o que é ser livre. Em Gálatas 5:12 fala assim, ó. 12:13 fala assim, ó. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então, na verdade, se eu não entendo sobre a minha liberdade em Cristo, eu vou estragar essa liberdade que Ele me deu. É isso que Paulo estava anunciando àquele povo. Amém, igreja?
E aqui a palavra do Senhor, lá em Filipenses, voltando para lá, fala assim, ó, no versículo 3. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão, fomos nós e não eles. Olha o que Paulo fala. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. E nós alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também, aqui Paulo fala, poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita, versículo 5, de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Será que vocês estão entendendo? Espero que sim. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesma seja ressuscitado da morte para a vida. E ele ainda continua dizendo, presta atenção, eu sei que tem alguns aqui que estão entendendo. Não estou querendo, isso Paulo dizendo, não estou querendo que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Olha aqui, Paulo simplesmente abdicou de tudo. É aquilo que eu falei para você ontem, no telefone, você lembra? Uma pessoa para eu ter como exemplo. Eu só quero pessoas que esvaziam de si mesmo, para ser meu exemplo. Esse homem aqui, ele esvaziou dele, literalmente. Literalmente, Paulo esvaziou-se de si, dos seus desejos, da religiosidade, das maldades que tinha, porque quando eu sou religioso, eu sou mau, porque eu quero andar na lei. E ele falou assim que ele largou tudo que ele sabia para ter Cristo, para encontrar com Cristo. Simplesmente ele esvaziou. Tem muitas pessoas que até esforça, mas o Senhor está falando para, não é esforçar, é esvaziar. E depois que ele fala, que aqui ele relatou quem ele era o cara. E depois que ele fala tudo que ele deixou para ter o Senhor, é tremenda essa mensagem. Ele ainda fala assim, ó, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito,
mas continuo a correr. Então ele diz aqui, eu continuo firme no propósito. Eu continuo olhando para a cruz, da onde os nossos olhos nunca podem ser tirados. Sabe, tem hora que dá uma certa, como que eu vou poder dizer, explicar isso a vocês? A vontade que eu tenho é que todos entendam, mas eu sei que não são todos. E por não ser todos estarem entendendo, geralmente quem não entende o que está sendo ministrado, é os que ficam aí murmurando, reclamando, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Ah, mas por que aconteceu isso, pastora? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Gente, uma pessoa dessa não está entendendo nada. Literalmente nada. E fala que é filha de Deus ou filho de Deus. É. Olha aqui para mim. Vocês sabem o que ele conquistou na cruz? Acredito que não. Tudo que ele conquistou na cruz é para nós, gente. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para nós. Nós somos os filhos. Mas por que, pastor, então, que eu não tenho? Boa pergunta. Você pega na Bíblia só quando você vai à igreja? Você se relaciona com o Pai só quando está tudo ruim? Quando você precisa? Como que é o seu relacionamento com esse Espírito? Então, quando a ovelha vem falando, ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pastor, gente, é tranquilo. Tem nada errado. Tem nada errado. Da parte do alto, não. Pode estar errado da sua parte. E Paulo aqui, ele fala que mesmo que ele esvaziou-se de si, mas ele ainda fala, olha, se você acha que eu já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Ele continuava na luta. Ele estava explicando isso para os filipenses. Pois para isso, já fui conquistado por Cristo na cruz. É claro, irmãos, versículo 13, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Entendeu, Dustan? O que passou ontem, Dustan. O que o Senhor falou ontem, hoje ele já está falando outra boa nova. Ficou para trás. Mas o que ele fala? Eu estou avançando. Paulo era casado? Será que ele queria ter um casamento? Não sei. Será que ele tinha a mesma necessidade que eu e você tem? Óbvio, com certeza. Mas, pastora, como que ele conseguia? E eu quero te dar uma boa notícia. O que ele conseguiu, eu e você pode conseguir. Porque o desejo dele não era que todos vissem ele nas redes sociais. O desejo dele era alcançar a Cristo. O desejo dele era esvaziar para que Cristo pudesse usá-lo. Isso é amor, isso é alegria. Ele era feliz dessa forma. Versículo 16, portanto, vamos em frente na mesma direção. Não, 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês.
Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Olha bem, gente, como esse homem era ousado. Ele chamava a responsabilidade para ele. E olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Essa é a alegria do Senhor. Pode vir um louvor. Meus irmãos, olha aqui para a pastora. Como é a sua vida? Porque eu não sei como é a sua vida. Eu sei como é a minha. Eu sei os meus pensamentos, o meu coração. E você? Que pega a Bíblia e vem para os cultos. Como é você? Você é feliz? Verdadeiramente você é feliz? Eu quero ensinar algo para a igreja. Para de cobrar a Jesus os seus desejos. Jesus não tem obrigação de fazer aquilo que você quer. Se você está na igreja ou você está em casa me ouvindo essa mensagem e acha porque agora você confessou Jesus, desceu as águas e ele é obrigado a fazer alguma coisa, está errado. Ele já fez por nós. Ele já fez, ele foi para a cruz por nós. Para que nós tivéssemos vida abundante. Para que nós fôssemos livres. Amém, igreja? E o que nós temos feito dessa liberdade? O que é que nós temos feito dessa liberdade? Às vezes, tem pessoas que Jesus liberta e eles querem voltar para o cativeiro. Mais ou menos igual foi com Moisés levando aquele povo. Porque chegou em frente Piairote, não tem saída. Mas Moisés, por que você não deixou nós morrer lá no Egito? Quantas pessoas que confessou Jesus, que diz que é do Senhor, não fica olhando para trás? Às vezes até você que está aqui ou em casa me ouvindo, olhando o passado. Paulo, ele fala que o que passou, passou, ele avançava. Ele avançava no Senhor. Meus irmãos, nós somos um povo que segue em frente. O para trás ficou. Mas para de cobrar o Senhor. Para de mostrar para o Senhor as suas mazelas. Por que que você está vivendo o que está vivendo? Por quê? Se nós formos parar para analisar, ele não tem culpa nenhuma. Se você adoece, por que que você adoeceu? Se o seu casamento está acabando, por que que seu casamento está acabando? Se os seus filhos estão te dando trabalho, por que que seus filhos estão te dando trabalho? Se você não é honrada pelo seu esposo, ou vice-versa, por que que você não é honrado? Por quê, irmão? Se você ganha pouco, por que que você ganha pouco?
Se você foi mandado embora, por que você foi mandado embora? Se nós formos parar para analisar, o Senhor não tem culpa de nada. Nós fazemos aquilo que dá no nosso coração. Não é assim que a gente fala? Eu faço o que eu quero da minha vida. Mas depois venho para a igreja apresentar os resultados que não são bons. E aí pega e fala assim aqui, ó, agora o senhor se vira com isso daqui, ó. Nós precisamos mudar isso. Fique em pé no seu lugar. Alegria do Senhor. Aí nós falamos assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é assim que a gente fala? O que é essa alegria do Senhor? A alegria do Senhor é o Espírito. Ele é a sua força. Ele está com você. Ele está com você na sua casa, no seu emprego, na rua, no trânsito. O Espírito Santo está com você? Para pensar nisso. Reflete isso. Sobre isso. Amém? Vamos louvar? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peça isso ao Senhor. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Peça isso ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, eu quero viver algo novo. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver algo novo. Aleluia. E faz meu coração arder de novo, Jesus. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, Jesus. Eu quero viver algo novo. Feche os teus olhos. Será que você tem, seu coração tem almejado isso, igreja? Você que é filho do Senhor, nós somos os filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Tudo o que Ele conquistou na cruz é para mim e para você, igreja. Mas quantos que estão aqui, que o coração já não arde mais na presença dEle? Meu Deus.
Meu Deus, olhe o que este homem viveu, apóstolo Paulo, querido. Eu não vou pegar nenhuma autoridade humana que às vezes você acha que é de expressão, que fica nas redes sociais. Não, para mim não serve. Eu quero pessoas que esvaziaram de si mesmo. E esse homem é o exemplo para nós. Ele esvaziou de si mesmo. Ele deixou todas as suas vontades, como Cristo, querido. Como Cristo Jesus. Oh, aleluia. Mas para um pouquinho e analisa aqui nesta noite. Será que o seu coração arde de novo? Como ele ardeu um dia pelo Senhor. Como ele disparou um dia pelo Senhor. Como ele bateu um dia forte pelo Senhor. Como está o seu coração com o Senhor? Meus irmãos, o Senhor ministrou em nós hoje sobre esta alegria. Alegria verdadeira, alegria que o Espírito Santo nos proporciona, não alegria momentânea, mas uma alegria que vem do céu, querido. Coloca sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, só o Senhor pode mudar, só o Senhor tem poder para mudar essas vidas, ó Deus, que estão recebendo essa mensagem nesta noite. Vidas, ó Deus, que não têm esperança. Vidas, ó Pai, que dizem que servem ao Senhor, mas quando, ó Deus, olhamos para elas, Pai, a tristeza está estampada no rosto. Pai, em nome de Jesus, muda a forma dessa vida pensar. Meu Deus, ajuda essa vida a mudar o proceder. Ajuda, Pai, o Senhor tem poder para isso. Eu entrego, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. As que estão aqui, as que estão em casa, que possam ter compreendido nesta noite sobre esta alegria permanente em nós, não uma passageira. Que os meus irmãos possam ter entendido verdadeiramente o que Paulo viveu aqui e quis passar a nós. Pai, que os meus irmãos possam avançar, combatendo o bom combate, avançando, olhando para a cruz, tendo o Senhor como exemplo, Pai, em nome de Jesus. Ajuda meus irmãos a perdoarem aqueles que os ofenderam, em nome de Jesus. Pai, leva nós em paz para casa, que a nossa semana seja de paz, de alegria, mas que nós possamos, ó Deus, ter essa alegria que foi ministrada hoje, em nome de Jesus. Com o amor do Deus Pai, a comunhão do Deus Filho, seja sobre cada um de nós. Vai nessa tua força, na tua fé, na esperança que Cristo Jesus é com você. Amém? Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Até quarta-feira.